Porque a gente sabe onde a gente pode chegar. A gente sabe até onde a gente pode dispor os nossos técnicos, a gente sabe da qualidade deles, mas a gente sabe que as funções normais enquanto secretaria não param nunca. Porque engenharia tem o mesmo problema em proporção até maior. Então, que a gente, sei que talvez não seja o momento, mas deixo como, de repente, uma proposta, um plano de trabalho, a gente já tem nesse cronograma, delimitando as funções. Cara, essa parte aqui é adensamento, vai ter uma equipe tal, com a proposta da Fundação Getúlio Vargas. Essa aqui é para diagnóstico de microbacias, bacias, enfim, nascentes e análise de corpos hídricos, o meio ambiente faz com o apoio de tantos contratados. E aí a gente começa a fazer um trabalho muito mais prático e sabendo como é que vai ser esse desdobramento. Porque a gente precisa ter esse controle. Hoje a gente levanta o pau. Isso aí eu respondo para você quando você quiser. Minha secretaria não costuma errar nesse ponto. Então o que eu queria dizer é, para a gente ter isso claro. Então no plano de trabalho é uma ansiedade em relação até onde a gente pode ir. Porque a gente está fazendo diversas ações como Orla, UR, então a gente precisa ter deixo como um alerta para que a gente possa colocar isso no plano e ter essa metodologia mais clara. Só eu queria colocar. Que ainda é especificado, mas acho que na próxima reunião a gente já possa trabalhar em cima de um plano de trabalho versus essa proposta metodológica. Acho que elas vão confluir necessariamente. Bom, eu tinha me inscrito, né? Porque ali foi né? Podia Posso falar? É bom, primeiro observar que agora realmente parece que nós começamos a entrar no trabalho. A sensação que eu tenho a partir dessa apresentação é que a gente agora começou, porque de janeiro para cá a gente estava volteando, rodeando, né? Meio que patinando ainda dentro do tema. Parece que agora estamos dando um passo efetivo. Né? Porém, muitas questões ainda, né, para se discutir. Né? Eu acho que o que o Daniel acabou de falar, desculpa. Conversa paralela, está tudo bem. Bom, o que o Daniel acabou de falar é uma preocupação, né, que a gente traz aqui, a gente que eu digo, a instituição IAB, a nossa representação recorrente, que é a capacitação técnica da prefeitura, eu falei isso no ano passado, extraordinário, né, e depois revendo até, quando eu li, agora eu vou entrar um pouco na questão do mérito, né, da reunião extraordinária. Sim. É que você falou capacidade técnica extraordinária. Na reunião extraordinária que foi na reunião passada. Agora eu vou entrar um pouco na questão de mérito, né, da leitura dessas atas que eu fiz algumas observações, né, voltando ainda lá na primeira reunião, na 12ª de janeiro, né, o nosso companheiro Valverde destacou aqui a necessidade da capacitação técnica, que é uma coisa que a gente bate aqui insistentemente, não é com vocês estão não, né, com diversos governos que já lhes antecederam, né, e inclusive houve propostas que nunca foram realizadas. Isso virou proposta, né, e se algum de nós tiver o cuidado de for olhar, né, nos análises das conferências da cidade, essa proposta é reincidente nas conferências da cidade também. É isso, Paulo? Você que também tem um longo histórico de participação nela. Então, isso eu quero manifestar de novo, né, quero insistir, porque a secretária, inclusive, né, de acordo com essa ata lá naquela reunião de janeiro, em resposta ao nosso colega né, tinha aberto um processo, né, justamente nesse sentido de promover um concurso para a contratação de técnicos permanentes, técnicos efetivos para a prefeitura, e tem que ser capacitados também, evidentemente, a gente sabe disso. Né? Então essa é uma preocupação, porque isso aí é um trabalho de peso, de porte. Né? E se a gente não tiver capacitado, e aí a governabilidade, né, a governança, você fala, né, se não tiver uma equipe técnica para dar continuidade disso, né, tende a cair nos mesmos, né, vamos dizer assim, mesmo o plano diretor nosso que está, né, em vigor, sendo um ótimo plano, ele não se efetivou por muita incapacitação técnica da prefeitura. Essa é uma avaliação que a gente já tem, né, clara. Né? Então, isso é uma questão. E a outra questão só é o horizonte de tempo que a gente tem para isso. Os senhores já pensaram nisso, se a gente tem, né, quanto tempo a gente vai ter para enfrentar essa situação até chegar a um resultado realmente do projeto de lei.
Marcos Thiago, Partido Presidente. Eu sou no conhecimento dessa matéria também. Mas eu observo que é uma proposta para um desenvolvimento de um trabalho bastante volumoso. Né? Eu observei ali que só faltou falar de segurança. Tudo mais está colocado ali, né? Eu acho importante a gente ter essas considerações todas, mas de uma maneira talvez mais prática, e isso talvez seja o reflexo da minha atividade, ou da minha pouca convivência, vamos dizer, com a teoria, ser uma coisa talvez mais prática, a gente tem que ter o cuidado de não escapar do objetivo. A gente não confundir uma revisão de um plano diretor com um plano de governo. Porque nós estamos falando de mobilidade, nós estamos falando de urbanismo, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de turismo, nós estamos falando de educação. Só faltou segurança, né? Para ser um plano de governo. Nada contra os planos de governo. Nem nada contra a gente discutir isso tudo. Mas eu pondero que a gente não perca o foco de um plano diretor. Né? Eu, querendo ter um pouco mais de cultura nessa parte, eu fui ver o que era definido no plano diretor pelo Ministério das Cidades. E lá está dito que é uma política de desenvolvimento e expansão urbana. Nada lá de potencialidades, não tem nada lá de horizontes, não tem nada lá nesse sentido. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, né? Uma coisa depende da outra. Nesse contexto, eu acho que é importantíssimo a gente definir um cronograma sobre o risco da gente ficar buscando o melhor e abrirmos mão do bom ou do ótimo. Na busca do ótimo, portanto, escapar o bom. Eu acho que nós devemos ter, sim, a participação popular, a participação de todos. Popular no sentido de povo, né, de população. Né? Eu acho que o plano tem que ser o mais claro possível. A leitura deve ser quase que para um leigo entender. Não sei se precisamos arredondar, vamos falar de uma maneira prática, arredondar até a quinta casa decimal. Mas vamos tentar arredondar até a primeira, até a segunda casa decimal. Mas é importante a gente ter um horizonte, ter um objetivo. E o nosso objetivo é, talvez aí, Fabiano, tenha sido a sua, eu talvez, não sei se é uma surpresa, a grandiosidade do trabalho. Nada contra o trabalho, nada contra debater, nada contra discutir, desde que isso seja efetivamente para que nós tenhamos um plano que seja factível, que seja realizável, né? Para que a gente não fique ad eterno discutindo, né? Pensando só no que nós temos e deixando de pensar, que é logo em seguida, do que nós precisamos ter. Né? Vamos tirar um retrato do nosso trânsito, que é caótico. Sim, isso nós já sabemos. Nós temos que ver como é que vamos fazer para ele não ser caótico. Né? Vamos tirar um retrato das populações que moram em condições precárias. Nada contra tirar esse retrato, mas isso nós já sabemos. Eu não sou contra o diagnóstico, eu não sou contra a pesquisa, mas eu acho que a gente tem que ter um foco bastante definido e ter uma meta para isso, ter um prazo, um cronograma. Se é de 10 anos, vamos discutir 10 anos, mas vão ser 10 anos e no 10º ano o plano tem que estar pronto. E nós temos que ter esse compromisso, que começa, e aqui eu retomo a fala da professora, começa pela nossa presença nas reuniões, pelo respeito ao regimento, por aí vai. Né? Temos que ter todos, eu não falo aqui como construtor, falo como cidadão,
temos que ter um objetivo claro e definido, e temos cuidado de não nos perdermos em muita teoria, em muita utopia, em muita sociologia, em muito abstrato. Temos que ser objetivos. Por quê? A cidade precisa. A quantidade de moradias que nós temos aí, o PLEHIS definiu, não sei quantas comunidades morando mal. Precisamos dar casa para essa gente. Aonde nós vamos morar? Como iremos morar? O plano é para essa gente. O plano é para o futuro. O plano não é para mim que moro bem. Graças a Deus. Eu sou um felizardo. Eu moro bem. Esse plano não é para mim. Esse plano é para quem precisa morar. Para quem tem o direito de morar. Todas as classes. Até para mim, se quiser mudar de morar. Então, eu louvo o objetivo da prefeitura. Como eu louvei quando a secretária na ata que está aqui em janeiro falou que tinha vislumbrado a iniciativa do plano. Aplaudo isso. Aplaudo toda essa vontade que eu vejo, que é uma vontade de fazer o melhor. Que é a minha também, que é a nossa, no setor quer isso também. Nós queremos regras claras, queremos uma coisa que seja factível, não queremos dupla interpretação. Nós não queremos isso. Nós queremos as coisas claras, que seja claro. Se é do nosso agrado ou se não é do nosso agrado, o problema é nosso. Mas é da maioria, como a democracia é assim que funciona. Então, acabei avançando, deve ser a proximidade aqui do Paulo Eduardo, acabei falando mais do que eu queria falar. Deve ser a proximidade do Paulo Eduardo. A nossa proximidade é antiga, hein? Mas aí depois tem mais de 50 anos. Eu falo isso porque tem uma intimidade da amizade dele, mas já fiquei rouco, Então, eu acho que a gente tinha que ter um cronograma. Mais importante, perdão, Eu acho que a gente não consegue o que foi proposto inicialmente, daquele deadline de, se não me engano, 18 meses, salvo engano. Me pareceu assim algo extremamente gigantesco, amplo e que difícil resolução em 18 meses. Eu não sou nenhum expert para falar sobre isso. Tem que definir qual é o dia zero, né? Se Exatamente. hoje é o dia que a gente está começando. Eu acho que sim. Exatamente. Por isso eu falei de prazo também. Eu acho que a gente tem que estabelecer isso. Você quer falar, então? Quero, rapidinho. Algum conselheiro quer? Algum mais conselheiro quer falar? Antes de passar para você, deixa eu... Fala, tá aqui? Depois eu passaria para a Cíntia, que é o que a gente quer. Eu fico muito satisfeito quando a sociedade, como foi falado aí, né? A gente trabalha dentro realmente da gestão participativa. Que a gente saiu agora, a gente quebrou um paradigma de que as coisas eram feitas no governo e na universidade e agora, né? Acho que a gente causa assim, eu penso assim, que pelas algumas falas que eu tenho acompanhado, ainda há assim, carregado de preconceito, que parece que o movimento social não sabe indicar os seus determinantes que acontece aí. Eu acho que agora nós estamos realmente numa fase muito importante. A gente precisa ser ouvido. Se precisa ter capacitação, realmente precisa ter capacitação de uma forma para que nós também possamos participar dessa de uma forma que a gente também, as nossas gerações possam, no futuro, respeitar isso que nós sempre tivemos participando. Agora a gente estava falando cedo na quebra do regimento. A gente já quebrou o regimento quando a gente passou do horário da nossa reunião. Eu acho que as pessoas cobraram muito, né? Como quando a gente não participou antes, mas isso aí também é quebra de regimento. Mas eu acho que, por exemplo, eu quero discutir, por exemplo, a gestão participativa, tá? Valorização da terra, que a gente precisa estar preparado para discutir isso aí. Né? Acho que as pessoas olham o movimento social de uma forma, acho que assim meio que equivocada, tá? A gente também participa de várias conferências. Desde a primeira conferência, a gente tem participado e tem tentado contribuir com as nossas falas. Tá? Quero deixar bem claro isso aí, que a gente não é nenhum ET, né? A gente não é nenhum ET, a gente não apareceu hoje, a gente está acompanhando e tem muita contribuição sim.
Se nos der essa oportunidade de fala, a gente vai contribuir com certeza. Eu queria fazer uma sugestão, Renato. Eu acho que assim, para a gente começar nessa, você fala como capacitação, eu acho que assim, a gente tem que divulgar isso daí e, se possível, já traduzindo isso para uma outra linguagem. Por exemplo, você usa um termo ali que é granulometria de lote, que eu não faço ideia do que possa ser, entendeu? E eu, embora também não tenha experiência em urbanismo, eu sou uma arquiteta. Então, eu acho que é importante que a gente possa tornar isso palatável para todo mundo, entendeu? Eu acho que isso é assim, a gente não pode ficar preocupado. Eu acho que isso já é a capacitação, entendeu? Para que as pessoas possam começar a entender qual é a proposta, é um processo, entendeu? Uma outra coisa eu concordo com o que o Joaquim falou, eu só queria ampliar um pouco mais. Eu acho que são os movimentos sociais. E assim, por exemplo, eu conheço algumas comunidades que não fazem parte da FANIT. Então, eu acho que assim, toda Niterói deveria ser comunicada disso. Eu morri de inveja quando o Nabil falou que eles convocavam as audiências no horário nobre na televisão, entendeu? Então, eu acho que o governo Rodrigo Neves já fez algumas propagandas no horário nobre em televisão, então talvez isso seja factível, ou que isso se comece. Eu acho que isso não tem que ser, se me permitem, no dia da audiência avisar que vai ter uma audiência, entendeu? Eu acho que já deveria estar havendo, a partir de, se hoje é o dia 0, uma comunicação para começar a botar essa pulga, o que é a revisão de o que mesmo, hein? Entendeu? Eu acho que para começar a população começar a pensar nisso, a questionar isso, para que a FANIT possa crescer isso e os outros movimentos sociais possam se ingressar nesse processo, tá bom? Depois você me conta o que é a granulometria de lote. Sociologicamente, o que significa isso? Rapidamente, assim, granulometria, você pega uma planta, a Águas de Niterói, por exemplo, tem uma base cadastral muito boa lá que tem os lotes desenhados. Você tem regiões com granulometria maior, ou seja, lotes maiores, e lotes menores, uma granulometria menor de lotes. O que isso impacta? Por exemplo, quanto menor o lote, mais pessoas por metro quadrado você tem ali morando, né? Quanto maior a granulometria, menos pessoas, é uma densidade mais baixa, mais rarefeita. É isso. É o tamanho. A gente tem que ficar preocupado com isso. O técnico ele tem alguns vícios, que você fala algumas palavras que já parecem entendíveis e não são. Deixa eu só, agradeço todas as sugestões, eu acho que hoje está claríssimo, né, o desejo e da ansiedade de todos para que esse plano comece efetivamente. Como foi dito aqui, a gente anunciou, nós estamos preparando esse momento de início efetivo dos trabalhos. Fizemos, então, uma proposta metodológica que está sendo, digamos, desenvolvida num plano de trabalho. Eu prometo aqui, acho que dá para prometer, na próxima reunião, trazer esse plano de trabalho. Nós também temos que fazer um trabalho interno nosso, de preparação desse momento, de como será dado início, plano de comunicação. Vamos ter equipes, ainda, embora pareça que é um trabalho gigantesco, nós vamos ter, digamos, com a contratação da Fundação Getúlio Vargas, equipes técnicas preparadas e para traçar esse diagnóstico. Então, equipes técnicas também que estão preparadas para, com novas técnicas de participação comunitária, participação popular, que vai ajudar a gente a ter eficácia no prazo também. E eu acredito que em 15 meses, máximo 18 meses, nós consigamos ter um resultado, até porque é um processo que já foi testado, nós não somos uma primeira cidade a fazer um plano diretor. Esses planos têm um início, meio e fim. Nós estamos aqui também dentro de um governo que tudo que prometeu está sendo cumprido. Haja vista aí, nós iniciaremos já a obra da Transoceânica muito em breve. Está anunciado aí a ordem de início das obras, né, da empresa, do consórcio que ganhou a licitação das obras, agora já para o dia 25 de setembro, ou seja, mais tardar até o final do mês. Enfim, tudo que nós estamos